Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos, esse é o Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em Engenharia Civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, e nessa live de hoje eu vou responder as perguntas do evento que está acontecendo inclusive essa semana, que é a Jornada da Edificação Acessível. Nessa jornada eu estou conduzindo arquitetos e engenheiros justamente nesse propósito, de fazer com que eles se tornem referências em acessibilidade e consigam dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Inclusive hoje vai ser a nossa segunda aula, hoje às 19 horas, ao vivo, pelo YouTube. Então, se você é um arquiteto, um engenheiro que se interessa por esse tema da acessibilidade e que queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu te convido a participar dessa jornada. É um evento gratuito e você pode se inscrever por meio do link que está aqui na bio do meu perfil do Instagram, ou se você estiver vendo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faça a sua inscrição, participe, mande a sua pergunta, e inclusive o que eu vou fazer hoje vai ser justamente isso, responder às perguntas dos participantes. É enviada uma pesquisa para todos os participantes e aqueles que respondem têm um campo lá onde é possível eles fazerem alguma pergunta relacionada à acessibilidade, alguma dúvida que tenha com a acessibilidade. Então, eu vou responder a essas perguntas, eu normalmente faço isso, nos outros eventos eu fiz a promessa, nesse eu não prometi, mas farei assim mesmo, que eu acho que é importante sanar essas dúvidas, há muitas dúvidas de muitos profissionais, então acho que é importante a gente ter esse papel de colaborar aí com a vida profissional, considerando a questão da acessibilidade. Bom dia, Nancy, tudo bem? Você entrou aqui, pessoal participando. Bom dia, Nancy, bom dia, Suzana, bom dia aqui, ó, Nelson. Tudo bem com vocês? Vou acenar para todo mundo aqui. Então, vou responder as perguntas aqui e começando. Tá aqui, ó. Se você tivesse a oportunidade de ter uma consultoria comigo, quais perguntas você me faria? Então, vou começar aqui, ó. Vou começar na sequência. Muitas perguntas. Então, muitas e nenhuma dá na mesma, né? Porque como é que não tem como responder? Repassaria todos os itens que venho anotando ao longo do tempo que criam dúvidas de interpretação. Gente, criar dúvidas de interpretação, considerando o referencial técnico da acessibilidade, é algo muito comum. Há muitas dúvidas mesmo. Porque a norma, ela é... as normas, né? Mas em especial a NBR 9050, que é a principal norma que vai tratar aí da acessibilidade, ela é um pouco confusa, porque ela não tem, eu digo que ela não tem uma leitura exatamente fluida. Você começa a ler, a fazer a leitura, o estudo da norma, e ela vai te levando a passear pela norma. Então você começa a ler um item que vai referenciar um outro item. Então se você não for lá nesse outro item para entender o que está falando ali, vai ficar uma informação incompleta e você não consegue meio que sair do lugar e entender o que efetivamente você deve fazer considerando aquela pesquisa que você está fazendo, ou aquele item que você está estudando, ou analisando, ou precisa trabalhar a questão da acessibilidade. Então, isso gera muitas dúvidas. Existem referências externas também, porque uma norma pode referenciar inclusive outras normas e pode referenciar inclusive a legislação. A legislação também faz parte do referencial técnico da acessibilidade e deve ser observada, porque muitas informações que são mais específicas, que estão na legislação, elas vão preceder a informação que está na norma. Existe uma hierarquia entre essa documentação. O que você considera o que está na legislação e o que está na norma? Quando dois documentos tratam de um mesmo tema e trazem informações divergentes. Isso acontece em muitos momentos. Então, por isso que é importante, inclusive, a aula que eu fiz na segunda-feira, ela está disponível, então você que queira se inscrever na Jornada de Edificação Acessível, vai ter acesso à primeira aula, que foi na segunda-feira, e eu falo exatamente isso. Quais são as principais leis e normas de acessibilidade, como utilizá-las na prática. Então, todas essas questões envolvendo hierarquia, questão das características do referencial técnico, como que a norma funciona, como que a legislação funciona, a questão de elas estarem sempre passando por atualização, especialmente a legislação,
tá? Então, como que você vai conseguir trabalhar isso de uma maneira melhor para você ter mais segurança aí no seu trabalho? Então, esse foi o tema que eu trouxe lá na primeira aula, que foi na segunda-feira, que está disponível para os participantes da jornada. E a aula de hoje vai ser bem interessante também. Deixa eu pegar aqui qual que vai ser direitinho o nome da aula para eu falar para vocês. Quer ver? Que eu já falo. Cadê isso? Eu vou olhar aqui e falo para vocês, gente. Mas enfim, hoje eu vou continuar aqui, senão eu vou me perder aqui. E o foco aqui vai ser responder as perguntas, tá? Mas hoje tem aula, vou divulgar aqui no Instagram, no YouTube também, qual que vai ser o tema dessa aula para os participantes lá da jornada. É tudo enviado por meio do grupo de WhatsApp, então você faz a inscrição, é direcionado para o grupo de WhatsApp e também é direcionado para responder a essa pesquisa. Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida, você pode fazer esse caminho também. Se inscrever na jornada, responder a pesquisa, que eu vou trazer aqui em live para responder a todas que o pessoal mandar, tá? Então, existem muitas dúvidas de interpretação mesmo por esse motivo que eu disse a vocês. Repassando todos os itens que venho anotando ao longo do tempo. E é interessante o que essa pessoa está falando aqui, porque aparentemente é uma pessoa que precisa de uma atuação mais efetiva com acessibilidade. E é importante você pegar e, de fato, ir anotando, vendo quais são as dúvidas que você tem, principalmente na hora de aplicar. Porque por mais que você tenha acesso ao conteúdo, ao referencial técnico, cada pessoa vai ter um entendimento e vai gerar dúvidas diferentes. E é importante quando você tem a oportunidade de conversar com outros profissionais, entender se a dúvida é a mesma ou até mesmo sanar essas dúvidas. Porque se você está estudando alguma coisa ali, vem uma dúvida e você deixa para lá, não anota, não registra aquilo de alguma forma, em outro momento pode ser que você tenha a mesma dúvida e aquilo não se resolva em momento nenhum. Então é interessante isso mesmo. Se você quiser mandar qual é especificamente essa dúvida que você tem, vai ser um prazer responder aqui para você, tá bom? Avançando aqui, ó. O que preciso fazer para saber identificar o que precisa ser feito em uma visita técnica, para identificar as falhas e indicar as soluções? Olha, pergunta interessante essa aqui, ó. O que preciso fazer para saber identificar o que precisa ser feito em uma visita técnica, para identificar as falhas e indicar as soluções? Gente, isso vai ser tema da nossa aula de hoje, da Jornada de Edificação Acessível, que eu vou me aprofundar e trazer alguns exemplos práticos exatamente de como que a gente vai fazer isso aqui, ó, identificar o que precisa ser feito em uma visita técnica para identificar as falhas e indicar as soluções. E o caminho vai ser basicamente esse. Você vai ali perceber um espaço considerando uma edificação existente e você precisa de fato ir lá, identificar o que tem de errado e também saber trazer as soluções. Inclusive, essa é uma das demandas que eu mais faço, que eu mais tenho aqui, considerando serviços técnicos em acessibilidade, tá? Então, vai ser tema dessa aula. Eu vou responder aqui muito brevemente, mais aprofundadamente, lá na aula de hoje. Então, participe, que vai ser bem interessante. Deixa eu acenar e cumprimentar aqui o Luciano, que estava sumido, hein, Luciano? Tudo bem com você? Bom dia! Tenham todos um excelente dia. Excelente pergunta. Passei por uma situação em que fiquei um pouco perdido. A visita, tive que voltar depois. Pois é, Luciano. Luciano, eu quero fazer uma pergunta para você hoje, hein, que surgiu lá na minha aula de ontem. Então, aguenta a mão que eu vou responder a sua pergunta que você está mandando aqui e vou continuar, porque tem a ver aqui, ó. Vou voltar para a gente recapitular. A pergunta que está aqui é a seguinte: o que preciso fazer para saber identificar o que precisa ser feito em uma visita técnica para identificar as falhas e indicar as soluções? Aí o Luciano complementou aqui, ó. Excelente pergunta. Passei por uma situação em que fiquei um pouco perdido. Deve ser na visita, né? Tive que voltar depois. Gente, para a gente ser certeiro numa visita técnica, o que eu faço? Quando eu sou contratada para poder fazer algum serviço técnico de acessibilidade, especialmente a elaboração de laudo, mas também a parte de projeto,
Quanto mais informações você tiver a respeito daquele espaço, daquela edificação, melhor, para você conseguir entender como que aquele espaço funciona, as características arquitetônicas ali, para você conseguir identificar o que tem de errado e indicar o que precisa ser feito. Então, como que eu faço? Eu tenho uma estratégia e eu vou contar para vocês qual que é. É a seguinte, quando eu chego em algum lugar, primeiro, eu não economizo em foto, não economizo em registro. Então, foto, eu faço o registro considerando a experiência dos usuários. Isso é importante, até para você conseguir se organizar depois, considerando aquele volume de informação que você está coletando. Então, quando eu vou, eu tiro muita foto mesmo, não economizo, tiro foto de todos os cantinhos, de toda situação que eu vejo ali que pode ser alguma coisa relacionada à acessibilidade ou à falta de acessibilidade, mas a visão é uma visão um pouco diferente, é uma visão considerando a percepção do usuário. E o usuário não precisa ser necessariamente a visão de um usuário que tenha deficiência, porque os espaços e as edificações, eles são projetados e concebidos para atender a todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiência e também pessoas sem deficiência. Então, você como usuário, se você não tem deficiência ou se você tem algum tipo de experiência, você vai ter uma interação com características diferentes, mas o importante é você saber, da perspectiva do usuário, como que aquele espaço será utilizado, que é o que eu chamo que é a dinâmica de utilização do espaço. Então, se é uma edificação, vamos imaginar que seja, sei lá, um restaurante, você vai interagir com aquele restaurante desde talvez o acesso pela calçada, ou se ele tiver ali uma área de estacionamento, desde a parte do estacionamento. Então, você considerar, então, se a minha primeira interação é a calçada, eu vou lá na calçada, tiro foto de tudo relacionado à calçada, depois vou para o acesso à edificação, coloco ali, tiro foto de tudo que tem naquele acesso, se tem rampa, se não tem, se é escada, se tem plataforma, se não tem desnível nenhum, se está no mesmo nível ali, vai tirando foto de tudo. Como que é a porta, considerando esse acesso, se tem alguma recepção, se não tem, se tem balcão de atendimento, se tem balcão de informação, mas vai registrando tudo. E é importante você registrar essa experiência considerando de fora para dentro, e é interessante você considerar também fazendo o caminho oposto, porque muitas vezes você vai lá, tira o registro, faz o registro de tudo, mas fica faltando algum ângulo, algum detalhe ali que é importante você considerar na hora de fazer as suas análises. Então você faz igual, calçada, eu faço uma pessoa que está vindo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Tiro mais de longe para ter uma vista mais panorâmica, considerando toda a fachada, considerando a posição daquele acesso. Então, o máximo de coisas que você conseguir registrar vai ser melhor para você mesmo. Agora, uma dica que é interessante também, né? Você está ali fazendo registro, analisando, fazendo as anotações, que é importante também, além de registrar tudo, você leva o telefone para tirar as fotos e fazer as filmagens. Porque tem coisa que é importante você fazer filmagem para ter uma noção melhor do todo. Mas, por exemplo, se você vai fazer um registro de sanitário, dependendo do porte daquela edificação, você vai ter mais de um sanitário. Então é importante assim, eu estou chegando aqui, eu sei que tem uma região que tem os sanitários. Então eu vou me aproximando, tirando as fotos, faço o registro, olha, esse conjunto de sanitários. Aí se eu vou fazer o registro do sanitário masculino, eu tiro uma foto para identificar que é o sanitário masculino, depois eu entro naquele ambiente e faço foto de tudo, ou então a filmagem, ou então o que for necessário. Depois eu saio, eu vou analisar o feminino, tiro foto da identificação de que é o sanitário feminino, depois que eu vou entrar ali e vou tirar a foto de tudo, fazer os registros. Depois eu volto, vamos supor que tem um sanitário acessível, tiro a indicação ali, uma placa, a sinalização que tenha que seja, que é o sanitário acessível, aí eu vou lá, tiro a foto indicando o que eu vou registrar, depois eu entro no espaço, tiro foto de tudo. E por que eu aprendi a fazer desse jeito? Porque o que acontecia é que eu ia fazer registro, depois tinha aquele monte de foto, aquele monte de informação, e eu ficava meio perdida naquilo tudo, sem entender. Não, essa foto aqui desse sanitário é o masculino ou é o feminino? É no primeiro pavimento ou é no segundo? Então é importante você estabelecer essa metodologia que vai facilitar a sua vida na hora de você fazer as análises. Tá? Então, Luciano, respondendo ao questionamento que você fez aí, uma maneira de você fazer é essa, porque aí depois o que acontece? Desculpa.
que acontece? Quando você chega para poder fazer as análises, você vai descarregar as fotos lá no seu computador e eles vão ter os registros vão estar em uma ordem cronológica. Então você sempre vai saber, não, aqui, ó, eu registrei primeiro que eu ia colocar aqui as fotos do sanitário masculino. Então eu vou ter a fotinha lá da placa e depois as imagens do sanitário. Então ajuda para eu não me perder naquele monte de informação. E assim considerando todos os elementos que você vai estar analisando naquele espaço, naquela edificação. Isso é uma dica, não é uma, né, é uma sugestão, é a maneira que eu trabalho aqui, que eu queria passar para vocês, porque eu já tive dificuldade com isso. E uma outra coisa que é muito importante também para você, né, conseguir fazer esse tipo de coletar as informações para você realizar os seus serviços técnicos, é você sempre deixar o cliente informado de que pode ser que você precise de mais algum registro. E para você evitar precisar se deslocar novamente até aquele local, você pode já alertá-lo de que pode ser que você precise de mais alguma informação, se existe alguém que você poderia contatar para poder coletar aquela informação ali para você. Porque em algum momento você vai ter o contato com esse seu cliente ou com algum responsável que vai estar ali te mostrando aquele espaço que você vai estar analisando, e você precisa já pegar esse contato, saber quem vai poder te ajudar em uma situação que você precise ali, entendeu? Em uma situação que você precise ali. Então é assim, então você vai, faz registro de tudo, e para complementar a resposta aqui, e saiu da minha página aqui, ó. E para complementar a resposta, quer ver, ó? Só voltar na pergunta aqui, gente. Achei aqui, ó. O que precisa ser feito na visita para identificar as falhas? Então, eu disse para vocês aqui a questão de como que você vai fazer o registro para analisar depois. Agora, para você conseguir identificar a falha, que é algo que eu vou trazer exemplos para minha aula de hoje à noite, vai ser você considerar como que aquele espaço vai ser utilizado e considerar as características de todas as pessoas, da diversidade humana que vai utilizar aquele espaço ou aquela edificação que você está analisando, tá? Então, vou trazer isso com mais detalhes na aula da noite, para você conseguir fazer essa identificação e indicar as soluções. Gente, isso é basicamente, eu vou referenciar, que eu sempre falo do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que é uma maneira de você conseguir ter mais segurança na hora de fazer essas análises, esse método ele tem 3 premissas. E eu já vou adiantar para vocês, já que não é novidade para muitos de vocês que me acompanham aqui, mas vou trazer com mais detalhes à noite e com exemplos também. Então, qual é a primeira premissa desse método? É exatamente o que está aqui nessa pergunta, que é a dinâmica de utilização do espaço. Você entender como que o espaço é utilizado. E entender como que o espaço é utilizado é você perceber, sair do automático e perceber quais são as microações que são realizadas na interação com o espaço. Entender que cada espaço vai ter finalidades diferentes, cada espaço vai ter características diferentes. Então, a finalidade de um centro de saúde é diferente da finalidade de um shopping, que é diferente da finalidade de um restaurante. Então, as finalidades e a maneira de interagir, de utilizar o espaço é diferente em cada situação. Então, você conseguir ter esse tipo de percepção já é um passo para você conseguir fazer isso aqui que essa pessoa está perguntando, que é identificar o que precisa ser feito em uma visita técnica para identificar as falhas. Então, depois que você consegue perceber como que as pessoas vão interagir com aquele espaço, você precisa ir lá e considerar as pessoas que vão interagir com o espaço, as características das pessoas. Então, se uma pessoa vai chegar pela calçada, vai acessar o restaurante, para trazer o exemplo que eu trouxe para vocês, você tem que pensar naquele acesso, como ele será realizado, no caso,
de uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência, de uma pessoa que tenha deficiência física, que tenha mobilidade reduzida, que esteja em uma cadeira de rodas, que use andador, que seja uma pessoa idosa, que seja uma pessoa obesa, que seja uma pessoa de baixa estatura. Então, esse tipo de percepção, que é o que eu sempre falo para vocês aqui, é que vai já mostrar para vocês de uma maneira mais fácil que onde estão as falhas considerando a acessibilidade, tá? Então, se você já viu que não, aqui, se for uma pessoa em cadeira de rodas, não consegue acessar isso aqui porque eu tenho um desnível. Então, já é uma falha de acessibilidade. Talvez uma das mais óbvias, mas existem falhas de acessibilidade que não são tão óbvias. Por exemplo, se você está analisando um centro de saúde que tem um local para espera, não é tão óbvio para você pensar que você precisa ter um espaço, um assento reservado que vá ter as dimensões adequadas para uma pessoa obesa conseguir aguardar um atendimento ali. Então é algo que é obrigatório. Um assento para obeso, um espaço reservado para pessoa em cadeira de rodas. Então existem essas questões que estão relacionadas às características do espaço, que devem estar diretamente interligadas com as características das pessoas que vão utilizar o espaço. E aí sim, a gente vai para a terceira fase aqui, que é a terceira premissa do método. A primeira vai ser dinâmica de utilização do espaço, a segunda eu não mencionei aqui, não coloquei o nome dela, mas é o exercício de empatia, que é o exercício do e se, que é onde você considera a diversidade humana. Você vai fazer aquela iteração do espaço, que é o que eu disse, e se eu estivesse em cadeira de roda, e se eu fosse uma pessoa cega, e se eu fosse uma pessoa que não escuta, e se eu fosse uma pessoa de baixa estatura? Então esse exercício do e se é o exercício de empatia, e a terceira premissa que vem com o referencial técnico, que é o domínio do referencial técnico. Quando você domina o referencial, quando você conhece as leis, as normas, conhece o seu teor, sabe como utilizá-las e sabe as informações que tem ali, você vai conseguir compreender quais são as soluções que são tecnicamente indicadas para você resolver aquelas falhas que você identificou nas premissas anteriores. Então, é um exercício constante. E a parte de você dominar, conhecer as leis e as normas, claro que é importante, normalmente muitos profissionais, eles já partem para as leis e as normas, já falam, não, vou projetar uma rampa aqui, eu já vou direto no capítulo de rampa aqui, porque é assim que eu tenho que fazer. Sendo que, na verdade, quando você faz um exercício e volta uns 2 passinhos atrás e começa a entender, essa edificação tem essa característica, ela é utilizada dessa forma. Aí depois, não, vamos ver as pessoas que vão utilizar isso aqui agora. Então, as pessoas têm essas características, estão considerando o que eu identifiquei aqui na edificação e o que eu identifiquei aqui considerando as pessoas, eu tenho aqui no referencial técnico as soluções que eu vou trazer para que aquele espaço se torne acessível, considerando o meu referencial técnico, que é o que eu devo utilizar efetivamente, tá? Então, quando você faz isso, você diminui também um pouco da confusão que existe no referencial técnico, tá? Então, isso é o que eu vou trazer mais detalhadamente na minha aula de hoje, lá da jornada de edificação acessível, e vou trazer exemplos práticos que eu acho que ilustra melhor. Então a ideia é justamente essa, trazer esse outro nível de percepção para as pessoas que desejam trabalhar com acessibilidade e queiram sair da confusão, porque o que traz a confusão é quando você olha para o referencial técnico como algo absoluto. Ele é absoluto mesmo, mas ele tem características que a gente deve considerar e a gente deve conhecê-lo, dominá-lo para trazer as soluções adequadas considerando a acessibilidade, tá bom? Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta dessa pessoa aqui e a sua também, Luciano, me fala aqui. E agora, Luciano, você tá aí ainda, Luciano, que eu tenho uma pergunta para você, porque surgiu na minha aula de ontem aqui, no meu encontro com os alunos. Deixa eu pegar aqui meu telefone para eu poder mostrar aqui. Deixa eu ver se o Luciano responde. Se o Luciano não responder, eu vou deixar a pergunta aqui e eu mando para ele no direct para ver se ele responde em outra oportunidade. Vou mostrar aqui para vocês qual que foi o contexto. Ó. Eu acho que o Luciano já saiu, acho que ele não está aqui mais não. Mas foi isso aqui que aconteceu ontem, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente estava analisando essa imagem aqui, ó. Olha se... Deixa eu tentar tirar o reflexo para vocês conseguirem ver.
Eu vou descrever. Não, acho que tá dando para ver sim. São 2 bebedouros, tá? Eles estão em um recuo aqui. Esse bebedouro aqui, ele tem essas 2 barras. O bebedouro é o bebedouro no modelo acessível. E ele tá aqui, são 2 bebedouros em 2 alturas. Você tá aí, né, Luciana? Então, ó, presta atenção que essa pergunta aqui é para você. Surgiu, eu falei, gente, vou te contar. A gente estava no nosso encontro de ontem analisando essa imagem aqui, ó. Olha se você consegue ver aqui, ó. Eu não sei bem onde é, mas são 2 bebedouros. A norma fala que quando você tem esse bebedouro de bica, esse é um modelo de bebedouro de bica, um modelo acessível, ele tem que estar aqui em 2 alturas. Um bebedouro tem que estar na altura de 90 centímetros e o outro bebedouro mais alto, ele tem que estar na altura entre 1 metro e 1,10 m. Tá? Então, o questionamento que o pessoal fez foi o seguinte, ok, eu tenho que ter um bebedouro na altura de 90 centímetros. Esse bebedouro na altura de 90 centímetros, o pessoal estava considerando que era uma altura elevada, considerando uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa em cadeira de rodas. E assim, o que eu percebo quando eu vou, né, estudar a norma aqui, ver as informações que estão ali, é que normalmente essas indicações de altura, elas estão lastreadas lá nos estudos antropométricos que tem lá no começo da norma. Então eu queria saber se você já utilizou desse bebedouro aqui, Luciano, e se esse bebedouro com a altura aqui de 90 centímetros, opa, tá sumindo aqui, com essa altura de 90 centímetros, se você teve dificuldade, como que foi a sua experiência ao utilizar algum bebedouro desse modelo aqui de bica, se ele estava muito alto, muito baixo, se você puder contar pra gente aqui, escrever, fazer algum relato, eu te agradeço. Mas aqui, foi bem interessante, só para enquanto o Luciano responde aqui. Ah lá, o Luciano, ah lá, ele tem 94 centímetros, eu teria dificuldade em utilizar. Ah, com certeza teria, porque 94, realmente, para você ele estaria um pouco alto, né, Luciano? Então, assim, o que como eu ia dizendo, quando esses parâmetros aqui de altura, não, na verdade, eu não conseguiria usar nenhum nem outro, realmente. Para você seria bem complicado mesmo, né, Luciano? 94 centímetros e a altura do bebedouro mais baixo seria de 90 centímetros mesmo, é isso mesmo. Vou até conferir aqui na norma, eu olhei ontem, mas era isso mesmo, tá lá no 8,5, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui para falar exatamente. Isso aqui, ó. Bebedouros aqui, ó. Isso mesmo, 90 centímetros. Um instalado a 90 e o outro entre 1 metro e 1,10 m. Realmente, e a percepção da minha aluna, da Nancy, ela falou, não, eu acho que 90 é uma altura elevada, se você considera pessoas de baixa estatura, se você considera criança, teria dificuldade em utilizar. E está confirmando aí, né, Luciano, que é isso mesmo. Mas o que eu estava falando é que esses parâmetros que são estabelecidos na norma, eles são com base lá no estudo antropométrico que tem na própria NBR 9050. E o estudo antropométrico, ele é nada mais do que as medidas do corpo humano, da diversidade humana. Daí tem faixas de alcance, estatura, alcance para pessoa em pé, alcance para pessoa sentada. Quer ver? Ó, deixa eu pegar exatamente aqui onde que tá. Alcance manual, área de transferência. Quer ver? Ó? Ele é lá no capítulo 4. Aqui, ó, parâmetros antropométricos, capítulo 4. Então, ele traz lá no começo da norma todos esses parâmetros antropométricos que eles vão meio que se basear para poder fazer as indicações dessas alturas que tem sanitário e de todos os elementos aí da edificação. E no caso do bebedouro, também é com base nisso. Então, a gente fez um comparativo. Se você pegar, por exemplo, a altura de um lavatório em sanitário acessível, tá lá que a altura máxima desse lavatório vai ser 80. A máxima é de 79 e 80, a altura do lavatório. E a altura do bebedouro é 90, é um pouco mais alta. Então, se você for pensar, considerando a utilização desses elementos, se você considera
um lavatório sendo utilizado por uma pessoa em cadeira de rodas, que é um lavatório em um sanitário acessível, essa altura de 80 vai ser para uma pessoa em cadeira de rodas conseguir manusear ali aquele lavatório e lavar a mão, que é a finalidade ali do lavatório, lavar a mão, lavar o rosto, né? Vai ser isso aqui. E na altura do bebedouro, ele vai ser um pouco mais alto para considerar uma pessoa sentada ou uma pessoa em cadeira de rodas conseguir se aproximar, mas de modo que aquela bica esteja mais próxima ali da boca, considerando o bebedouro de bica. Mas, ao mesmo tempo, não tem, em algumas situações como essa, que o Luciano até mandou mais mensagem, vou ler para vocês aqui, em algumas situações como essa, a norma ela não vai conseguir suprir a todas as situações. Então, ela vai colocar ali a obrigatoriedade para a gente conseguir fazer com que se atenda à necessidade do maior número de pessoas. Então, você considera as duas alturas do bebedouro de bica, você vai conseguir atender pessoas que vão precisar utilizá-lo numa altura maior ali, e o mais baixo para pessoas que têm baixa estatura, mas ainda assim vai ficar essa lacuna de pessoas que vão ter dificuldade em utilizar um bebedouro em algumas situações. Deixa eu ver o que o Luciano colocou aqui, ó. E para piorar, quando encontra o bebedouro sem acessibilidade e que tem porta-copos, eles estão a mais de 1,20 m. Nos setores públicos de Capão Bonito, todos estão fora da norma. Excelente colocação aqui, Luciano, porque quando você pensa em uma pessoa que vai utilizar um bebedouro, e nesse caso aqui do bebedouro de bica, você tem uma maneira de utilizar, você tem que ter a bica na frente ali, então você vai apertar o botão ou apertar aquele botão lateral que tem ali, que deve estar sinalizado com a indicação em braille, tem relevo em braille, então vai utilizar ali, mas a maneira de você utilizar aquele bebedouro, ela é diversa, porque o bebedouro de bica, de acordo aqui com a própria NBR 9050, ele deve ter aquela outra saída que possibilita ser utilizado com copos. É obrigatório. Se você tem o bebedouro de bica, vou voltar lá no item 8 ponto alguma coisa, acho que 8.5, para falar exatamente como está aqui na NBR. Que você precisa ter a possibilidade de utilizar o bebedouro com os copos. Eu fui tirar da página aqui, mas eu vou achar de novo. Aqui, ó. Tá cheio. 8.5. Então, vai falar aqui, ó. A bica deve ser do tipo de jato inclinado, deve estar localizado no lado frontal do bebedouro, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. Então, aquela parte do bebedouro de bica que possibilita a utilização por copos, ela é obrigatória aqui de acordo com a NBR 9050. Então, se você vai possibilitar a utilização por copos, você vai eventualmente disponibilizar ali os copos e o dispensador dos copos, ele deve estar de modo que a sua faixa de utilização esteja também em uma faixa acessível, que é entre 80 e 1,20 m. Então, se é acima de 1,20 m, como o Luciano relatou aqui, já fica difícil o manuseio. Já fica mais difícil da pessoa pegar o copo e ir lá, se dirigir até o bebedouro e pegar a água e beber. Então, a gente está falando aqui de uma ação simples, que é o quê? Você está em algum lugar, vê um bebedouro lá, vai pegar água, bebe, enfim. Então, existem muitas questões, muitos detalhes que a gente deve observar para considerar a acessibilidade na interação com o espaço, considerando todas as suas funcionalidades. E beber água é apenas uma delas, e é uma delas absolutamente trivial. Quem que vai pensar que vai em algum lugar, não, aqui eu tenho que pensar que eu não vou conseguir beber a água, que o bebedouro vai estar muito alto. E esse aqui ainda está considerando um bebedouro em formato acessível, que tem duas alturas, está atendendo aqui requisitos de norma, mas existem outros modelos de bebedouro ainda, que normalmente não são acessíveis. Às vezes fica mais alto, fica em uma posição que é impossível de utilizar mesmo. Aqui vai ter alguma certa dificuldade, mas ainda assim pode ser que a pessoa consiga utilizar. Mas existem situações que são impeditivas de que muitas pessoas consigam realizar aquela ação ali naquele espaço, naquela edificação, pela falta da acessibilidade. Ah lá, meu limite de alcance é 1,19. Pois é. Então, se estivesse na faixa de alcance acessível, que é entre 80 e 1,20 m, você conseguiria manusear o copo ali com mais facilidade, né, Luciano?
Luciano, deve ter um porta-copos para situação inesperada. Deve, no mínimo, ter porta-copos para situações. Sim, deve ter porta. Não é todo lugar que oferece, não, mas normalmente você tem lá o bebedouro junto com o dispensador de copos ali, para a pessoa conseguir ir lá beber água e, enfim, usar o bebedouro como se utiliza um bebedouro, como qualquer pessoa que está ali com sede e quer ir lá beber água. Né? Luciano, muito obrigado pela sua participação. Foi uma dúvida que surgiu ontem. Eu falei com o pessoal assim: olha, o Luciano ele vai saber me ajudar com isso aqui. E a dúvida, o questionamento que a Nancy colocou, ele é absolutamente válido e realmente acaba, mesmo atendendo aos parâmetros de norma, em algumas situações, ela não vai conseguir contemplar a todas as situações. Então é importante, olha só para fechar aqui esse nosso raciocínio, olha a importância da gente conseguir sair um pouco da letra fria da norma, que é o que eu sempre digo, de você voltar um pouquinho e pensar na edificação como ela é utilizada e pensar nas pessoas. Porque o que acontece, dependendo da situação que você estiver analisando, igual nesse caso aqui, foram colocados 2 bebedouros, está atendendo aos parâmetros da norma. Porém, se você tem a possibilidade, se você vai colocar mais bebedouros, se você tem a possibilidade de colocar um ainda mais baixo, você vai atender a muitas outras pessoas que precisem ir lá utilizar o bebedouro com autonomia e com segurança para trazer o exemplo do bebedouro, tá bom? O que mais? Tem um amigo que é ainda menor que eu. Nesse caso, tem que ter opções. Paulinho Gigante. Ah, sim. Paulinho Gigante, muito apropriada. Com certeza, mas é o que eu disse, que se você entende as necessidades das pessoas, você acaba conseguindo encontrar as soluções para que as pessoas consigam interagir com o espaço, com facilidade, autonomia, segurança, que é o que deveria ser defendido e garantido para todas as pessoas, né? A gente está aqui na luta pela acessibilidade justamente para isso, para levar a informação técnica e para tentar trazer esse nível de percepção, para trazer mais facilidade para a vida profissional aí de tantos profissionais que têm tantas dúvidas, não é verdade? Então, gente, eu vou continuar respondendo as perguntas. Devo fazer isso uma vez por semana, não vou usar as 2 lives para poder fazer isso, vou trazer os conteúdos que eu sempre trago também, que eu gosto. A Nancy está concordando com você, Luciano. A Nancy foi que levantou a questão ontem. Concordo com você, Luciano, é verdade. Então, o máximo de soluções que você consiga trazer dentro da norma e trazendo essa outra percepção que vai acrescentar também, né, melhor para todos os usuários da edificação. Então, mais uma vez, faço para você, profissional, arquiteto, engenheiro, design de interiores, técnico de edificações, profissional de segurança do trabalho, que queira se aprofundar nesse tema da acessibilidade, que queira realizar o seu trabalho com mais segurança, sem medo de errar, considerando os requisitos de acessibilidade, eu te convido mais uma vez a participar da Jornada da Edificação Acessível, que é um evento online gratuito que eu estou fazendo. Se você quiser participar, você se inscreva no link que está aqui na bio do meu perfil do Instagram, ou vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube. Você se inscreve, entra no grupo de WhatsApp para poder receber todas as informações relacionadas ao evento, inclusive o link para poder você assistir às aulas. E responde a pesquisa, vou responder as perguntas que estão sendo colocadas lá na pesquisa aqui em live e ajuda a gente a aumentar essa consciência, considerando aí os requisitos e os itens de acessibilidade arquitetônica pelo Brasil, tá bom? Então, vejo vocês à noite na nossa aula, na nossa segunda aula da Jornada de Edificação Acessível, e é isso aí. Um beijo para vocês!